Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo a essa videoaula. Tudo bem? Bom, espero que vocês estejam bem para mais uma aula de literatura, nossa aula número 11. Para a gente ter uma noção, então, do que a gente já aprendeu aqui nessas aulas, temos aqui a lista de todas as matérias que a gente já viu. Desde o conceito de literatura, gêneros literários, figuras de linguagem, funções da linguagem e os períodos literários então vistos até agora. Trovadorismo, humanismo, classicismo, quinhentismo, barroco e arcadismo, já aqui no Brasil, romantismo e na aula anterior, de conteúdo, fomos ao realismo. E agora, então, dando continuidade. Reparem nessa nossa linha cronológica que a gente já está chegando cada vez mais perto de nós, Cada vez mais perto do século XXI, tá bom? Então, a gente está agora vamos ver nessa aula, esses três períodos literários aqui, do Brasil: naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Eles não são muito amplos e no final da aula eu vou botar umas questões, tá? Pra gente responder juntos. E nas próximas aulas, então, pré-modernismo, modernismo e contemporânea, porque essa linha aqui, ela vai até 1922, mas a gente já tem muita produção literária de quase 100 anos, de produção literária depois disso. Então, tá, vamos começar pelo naturalismo, que é ali no final do século XIX, Como vocês podem ver na linha do tempo, 1880, por aí. E aí vai surgir na França, em 1870, com a publicação da obra Germinal, que é do autor Émile Zola, tá? Que vai falar sobre essas dificuldades todas que se tem numa mina de carvão. E a diferença entre o naturalismo e o realismo não são muito grandes, tá? Porque no realismo, que vai se diferenciar do romantismo, período anterior, lembrando que a literatura ela vem em ondas, E um período vai se distanciando um pouco um do outro. O naturalismo não se distancia tanto do realismo, porque eles estão ocorrendo mais ou menos juntos. A questão só que o naturalismo vai muito para uma base científica, muito para o material do ser humano e vai, através de estudos científicos, fazer uma crítica social. E essa crítica social ela vai ter o foco, então, na classe operária, na classe oprimida, E vai falar sobre as patologias, sobre as doenças, tanto físicas quanto psicológicas dessa população. E aqui no Brasil, a gente está, então, com a capital no Rio de Janeiro, no período do Segundo Reinado. E o que está acontecendo? Muita mudança, muita urbanização e a gente tem necessidade de mão de obra, que é, com certeza, explorada, E a gente tem um conceito que se chama eugenia, vocês já devem ter ouvido falar, que foi criado pelo Francis Galton em 1883, e ela é basicamente uma perspectiva de controle social da população, tá? Para que apenas os melhores ou os mais desenvolvidos se reproduzam. No fundo, mas não só no fundo, na superfície também desse conceito, é uma perspectiva muito racista. Por quê? Porque quem seriam os melhores para manter a reprodução? Quais seriam as pessoas indicadas para se reproduzirem? As pessoas brancas. Então, a população negra vai ser escanteada, vai ser tomada como inferior. E já vinha sendo, Afinal, a gente estava num contexto
e até hoje talvez estejamos num contexto de racismo estrutural e institucional que vai considerar determinadas populações como inferiores e determinadas populações como superiores, certo? Criando essas hierarquias, que é muito perigoso a gente até hoje pensar que existem mulheres negras que são esterilizadas, né? São impedidas de ter filhos, por exemplo, por ordem do Estado. E isso é uma técnica de eugenia, certo? De tentativa de controle populacional por meio da cor ou da classe da população, tá? E como autor principal dessa época, a gente tem o Aloísio de Azevedo, que lançou livros diversos, né? Mas a gente tem aqui dois exemplos, que é o Mulato e o Curtiço, tá? E a linguagem, ela é muito coloquial, porque ela vai estar voltada justamente para essas classes operárias, certo? E aqui tem um trecho, então, do O Mulato, do Aloísio de Azevedo, que diz assim: era um dia abafadiço e aborrecido. Então já começa com um contexto desse dia, né? E vai trazer já adjetivos, forma de dizer, caracterizar como que é esse dia. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Muitos adjetivos, né? Uma forma de se descrever muito detalhadamente. Quase que se não podia sair à rua. As pedras escaldavam, as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes. As paredes tinham reverberações de prata polida. As folhas das árvores nem se mexiam. As carroças d'água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios, e os aguadeiros, em mangas de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem cerimônia as casas para encher as banheiras e os potes. Em certos pontos não se encontrava viva alma na rua. Tudo estava concentrado, adormecido. Só os pretos faziam as compras para o jantar ou andavam no ganho. Quer dizer, a gente tem aqui uma paisagem, né, de São Luís do Maranhão, nordeste, que tá tomada por um calor, por uma atmosfera muito abafada, né? E aí, muitas descrições, né? Muito descritivo, objetivo, e vai nos trazer na última parte ali desse parágrafo essa questão, né, de encher as banheiras, claro, porque a água ela não era encanada e não se encontrava viva alma na rua. Porém, existiam pessoas na rua, né? E quem eram essas pessoas? Eram as pessoas negras, né? Os pretos que faziam compras para o jantar. E obviamente que não era um jantar deles, né? Era um jantar das famílias brancas para quem eles serviam ou eram explorados nesse caso, né? Andavam no ganho, então tentando fazer dinheiro, né? Ou vendendo alguma coisa, ou fazendo entregas, etc. Então a gente tem essa realidade muito brutal estampada, né, e descrita. E aí, o que o Aloísio de Azevedo faz, então, vão ser romances de tese, pretendendo comprovar uma teoria, certo? Os romances de tese, em geral, eles vão todos ser assim, né, de tentar provar uma teoria. Tem uma tese, né, que é a teoria, e o romance vai se desenvolver em função disso. Nesse caso, o indivíduo seria produto da hereditariedade, ou seja, das famílias, né, da descendência, do meio e do momento histórico, sendo isso o que determina a vida desse ser humano e se esgota nele, né? De alguma forma, essa é a questão da eugenia, né? E das outras questões que a gente viu no realismo, do determinismo, do darwinismo, né? Que não deixa de fazer certo sentido, né? Porque se a gente não tem oportunidades para avançar ou para sair da situação que se está, aquela situação que se está um fim em si mesmo, né? E se esgota ali, não tem como evoluir. E aí a gente aqui tem a imagem de um cortiço, né? Que é
o nome de um outro livro do Aloysio de Azevedo, que a gente vai ver o trecho seguir, que é justamente nesse processo, né, de favelização das cidades. O que acontece? As populações, principalmente ex-escravizadas, né, as populações pretas, elas vão serem jogadas, né, para fora das casas das pessoas brancas, de onde elas estavam sendo escravizadas, e vão ter que construir seus lugares, seus espaços para morar, e não vai ser no centro da cidade, né? Vai ser na favela, vai ser na margem, né? Vão ficar marginalizados, porque vão estar na margem tanto da sociedade, né? Quanto da cidade mesmo. E vão construindo, então, essas palafitas, esses cortiços, essas casinhas, né? Uma juntas da outra e tal. E aí, no cortiço, vai se descrever justamente uma situação desse lugar, né, desse espaço, enfim, que é muitas vezes paupérrima e que ainda assim reproduz uma série de hierarquias, né? Sempre tem alguém que vai achar que está numa classe superior ou porque é menos preto e pode se considerar um pouquinho mais superior, né, nesse sentido do quem é mestiço, etc., né? O que é, obviamente, retrato desse racismo, né, estampado no Brasil. Então, o trecho diz o seguinte: uma bela noite, porém, então a gente tem a noite como bela e logo a gente tem um porém, então vai haver algo que vai desdizer ou contradizer esse bela, né? O Miranda, que era homem de sangue esperto e orçava então pelos seus 35 anos, sentiu-se em insuportável estado de lubricidade. Vejam que ele orçava pelos 35 anos. Então já se nota que é um personagem que se preocupa com dinheiro, né? Porque o que se orça? Se orça a partir de dinheiro, né? Orçamento. Era tarde já e não havia em casa alguma criada que lhe pudesse valer. Então essa criada, né, que seria uma mulher provavelmente preta, ela tá aqui está numa posição de objeto, né? Como se pudesse ser algo a se mexer, né? Lhe pudesse valer, ou seja, não vale. Então é também um retrato dessa situação. Lembrou-se da mulher, mas repeliu logo essa ideia com escrupulosa repugnância. Continuava a odiá-la. A mulher, no caso, é a esposa, né? Então tem essa situação também de afeto desfeito, né? Do casamento que ele existe, mas ele está envolto de ódio, né? Entretanto, este mesmo fato de obrigação em que ele se colocou de não servir-se dela, a responsabilidade de desprezá-la, como que ainda mais lhe assanhava o desejo da carne, fazendo da esposa infiel um fruto proibido. Então a gente tem aqui a sexualidade também em voga, né? Esse homem, o Miranda, que sente desejo, mas que está em disputa, né, em conflito com a esposa, e aí a gente sabe que é uma mulher que o traiu, mas ele está aqui nesse desejo. E aí a criada que ele queria era uma mulher que pudesse dar a ele o que ele pretendia sexualmente, né? Seguindo. Afinal, coisa singular, posto que moralmente nada diminuísse a sua repugnância pela perjura, foi ter ao quarto dela. Então, mesmo assim, vai ao quarto, né? Ela contava como certo que o esposo, desde que não teve... Sim, desculpa. Ela contava como certo que o esposo, desde que não teve coragem de separar-se da casa, havia mais cedo ou mais tarde de procurá-la de novo. Conhecia-lhe o temperamento, forte para desejar e fraco para resistir ao desejo. Então a gente tem aqui essa situação, né, de adultério, né, dessa mulher que traiu o marido, desse marido com um desejo que pode ser sanado por qualquer mulher, né, já que ele não tem afeto pela esposa.
E a esposa contando, então, como certo que o esposo iria atrás dela, à procura dela, né? Porque tem essa função também no naturalismo, né, de falar sobre os instintos, como se o ser humano, nesse caso o homem, ele fosse movido por instintos e não por um pensamento racional também, certo? Então, são várias das questões que podem, obviamente, aparecer numa prova do Enem. E aí aqui a gente tem uma tabela, né, que explica mais ou menos as diferenças do realismo e do naturalismo. Então, caso vocês queiram, vai estar no PDF para se atentar nessas diferenças. E aí eu trago o exemplo de uma escritora, a Josefina Álvares de Azevedo, sim, tem parente do Aloísio Álvares de Azevedo, que foi uma jornalista, feminista e escritora que teve como principal feito fundar e escrever no jornal A Família, que vai ser sediado em São Paulo e depois vai se mudar para o Rio de Janeiro, certo? Então ela teve um objetivo, né, que ela foi atrás, que era intervir na ordem social e política, né, criando condições mais justas e igualitárias entre os dois sexos, certo? E aí ela tratava especificamente assim sobre educação, sobre o voto das mulheres que ainda não tinham esse direito, e ela vai fazer justamente esse trabalho feminista mesmo, em busca da libertação das mulheres, né? E aí tem uma frase que ela fala: este bárbaro e lamentável conceito, a mulher não deve ter direitos e deve ser estúpida. Porque sim, né? Antigamente, talvez até hoje em alguns contextos, espera-se que essa mulher siga servil, né, silenciada e estúpida no mais amplo dos sentidos, sem estudo e indiferente a tudo ao seu redor, certo? E a gente está até hoje aqui buscando que isso mude, né? E aí a gente tem o próximo período, que se chama parnasianismo, tá? O parnasianismo e o simbolismo, que é o próximo período, eles vão se centrar na escrita de poesia, tá? Não vai se centrar na prosa. Então, essa poesia do parnasianismo, ela vai ser objetiva, racional, tá? Não vai ter aquele sentimentalismo romântico. E ela vai acontecer... Por quê, né? Justamente nessa onda, né? Vai se diferenciar do que é o romântico, que era tão idealista e tal. E aqui, então, ela vai acontecer em paralelo ao realismo e ao naturalismo. Então, acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, tá? E ela tem como ideal a arte pela arte. O que significa dizer isso? Que a arte tem como objetivo ser artística, né? E aí vai se centrar na estética, na forma, na estrutura, muito menos ligada aos temas que estavam em discussão, né, da sociedade, do social, mas muito mais na forma, em como escrever tecnicamente um poema, tá? E aí a gente tem o retorno àqueles modelos clássicos também, que a gente viu no classicismo, no arcadismo, enfim. E aí a gente tem o que se chama de Tríade Parnase, que vão ser, então, 3 autores principais: Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e o Raimundo Corrêa. Claro que isso a gente está pensando num contexto em que muitas mulheres escreviam, mas poucas tinham destaque, né? Alcançavam destaque. E menos ainda, mulheres que permaneceram na história da literatura, né? Que vieram até nós, ao nosso conhecimento. Então eu trouxe aqui a Francisca Júlia, que também foi uma poeta do parnasianismo muito importante, tá? Para além desses 3 autores, tiveram muitas outras também. Então, um poema do Olavo Bilac. Vocês vão notar que a linguagem ela é bem mais rebuscada, tá? Ora direis ouvir estrelas,
Ora, direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, com um pálio aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direi agora: tresloucado amigo, que conversas com ela? Que sentido tem o que dizem quando estão comigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Então vocês notem que já é uma poesia assim muito simbólica, né? Que vai sobre falar com as estrelas. E aí que loucura é essa? Para falar com as estrelas basta amar, né? Então vai se retratar esses sentimentos também, esse sentimentalismo muito forte. Outro poema do Olavo Bilac. Língua portuguesa. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o trom e o silvo da procela, e o arroio da saudade da ternura. Amo o teu vício agreste e o teu aroma, de virgens selvas e do oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Então aqui ele está fazendo essa descrição tão amorosa sobre a língua portuguesa, né? Sobre esse idioma pelo qual ele escreve e pelo qual ele tem um imenso amor, né? E pelo qual também a gente está fazendo uso, né? Tanto na escrita quanto na fala. Então é uma declaração de amor aqui à língua portuguesa mesmo, que tanto ele ouve meu filho, palavras assim que nós ouvimos das pessoas que a gente ama, né? Das nossas mães, nossos pais, enfim, das nossas filhas, filhos. Palavras tão belas de afeto quanto a gente pode ler de textos tão antigos e tão belos, né, que a gente nem sabe como seria possível escrever se não na própria língua portuguesa, né? E aqui a gente tem um outro poema, tá? Chamado Vaso Chinês, do Alberto de Oliveira. Vai falar assim: estranho mimo aquele vaso. Vi-o casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste e desventura, quem o sabe, de um velho mandarim também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la, a gente, acaso vendo-a, sentia um não sei o que com aquele chin, de olhos cortados e afeição de amêndoa. Então aqui o Alberto de Oliveira está descrevendo mesmo um vaso, né? Ele vê aquele vaso chinês todo pintado, detalhadamente, né? E vai aqui fazer uma metalinguagem. Vocês lembram da nossa aula de figuras de linguagem, né? Vai fazer um texto sobre o texto. Então, ele vai escrever sobre o vaso. E vai falar do vaso sobre o vaso. Quer dizer, fino artista chinês e o namorado. Nele puseram o coração doentio. Em rubras flores de sutil lavrado. Na tinta ardente um calor sombrio. E aí também a gente tem a sinestesia, né? Essa mistura de sensações, uma cor e uma sensação e um tato, né? Por exemplo, calor sombrio. Como que um calor vai ser sombrio? São essas misturas, né, de sensações também. E, enfim, a gente tem aqui sobre a arte de pintar, né? E aqui ele está fazendo um belo poema sobre um belo vaso.
Então, tem essa conversa, assim, da metalinguagem, né? E um poema da Francisca Júlia. Sonho africano. Ei-la em sua choupana, a lâmpada suspensa. Ao teto oscila, a um canto, um velho e ervado fimbo. Entrando porta dentro, o sol forma-lhe um nimbo, cor de cinábrio em torno a carapinha densa. Estira-se no chão, tanta fadiga e doença, espreguiça, boceja, o apagado cachimbo na boca, nessa meia escuridão de limbo, mole, semicerrado os dúbios olhos, pensa. Pensa na pátria, além. As florestas gigantes se estendem sob o céu onde, cheios de mágoa, vivem negros répteis e enormes elefantes. Calma em tudo. Dardeja o sol, raios tranquilos, desce um rio a cantar, coalham-se à tona d'água, e impacto apertão os velhos crocodilos. Então a gente está descrevendo mesmo um sonho africano, né? Um homem que entra dentro da sua choupana, né? E estira-se no chão, porque deve estar cansado, né? Ali ela fala de fadiga e doença, espreguiça, boceja, e pensa, né? Relembra da sua terra, relembra do lugar de onde nasceu, de onde foi tirado, né? Pensa na pátria, e a gente está aqui falando de um contexto do Brasil, criando essa identidade nacional também, como a gente viu no romantismo, né? E aí a gente tem essas pessoas que foram tiradas à força das suas pátrias, né? Dos seus lugares. E aí descreve, né, os répteis, os elefantes, as coisas, os objetos, os animais que tem nesse espaço, né? E ele ouve o cantar, o rio, enfim, todas essas sensações aqui descritas, né? É muito bonito e também muito triste, né? E então, como último período dessa aula, a gente vai ter o simbolismo. Aí vocês notem que as datas, elas vão ser, que eu coloquei, né, de 1893 a 1922, ela é muito parecida com a data anterior, porque esses períodos estão acontecendo todos mais ou menos juntos, tá bom? E o simbolismo ele vai vir, então, contra aquele materialismo que o parnasianismo estava tratando, né, de retratar coisas materiais. Vai ser muito mais subjetivo, místico, vai ter mais essa visão decadente da sociedade também. E pessimista, enfim, né, trazendo uma sugestão sensorial. E vai, de alguma forma, resgatar o ideal romântico, diferente do parnasianismo. Então, notem novamente essas ondas. Como autores principais, então, a gente tem o Cruz e Souza, que é filho de ex-escravizados, sofreu muito preconceito, né? Mas, mesmo assim, fez muita poesia. O Afonso de Guimarães e o Augusto dos Anjos, que eu coloquei ali como inclassificável, porque ele passa assim por esses três períodos, né? Naturalismo, parnasianismo e simbolismo na sua obra, tá bom? Então, o primeiro poema que eu gosto muito do Afonso de Guimarães, tá? Vejam as sensações e o que esse poema traz para vocês, tá? Diz assim, Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E, como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo
desceu ao mar. Bom, como vocês podem ver, esse poema ele é super introspectivo, né? Ele vai falar então dessa mulher que está numa torre olhando a lua como esse símbolo feminino também, né, da mulher. A gente pode se conectar tanto aos ciclos da lua, né, com o nosso corpo. E a Ismália, então, talvez estivesse trancafiada numa torre, obviamente que enlouqueceria, e ela observa essa lua, né, a lua que retrata uma liberdade que ela não tem. E por isso ela fica refletindo sobre essa lua, né, sobre essa imagem. E a noção também de suicídio, né, porque ela se joga para entrar em contato com essa lua. E aí o corpo, né, a matéria, o físico vai para o mar e a alma, o espírito, né, o que é imaterial, o que é subjetivo, sobe ao céu. Então, as duas partes de Ismália, elas vão entrar em contato com a lua de alguma forma que ela tanto buscava, né? Acho esse poema muito lindo, muito forte também. Um poema do Cruz e Souza que também tem lua no meio, que se chama Monja. Ó lua, lua triste, amargurada, fantasma de brancuras vaporosas, a tua nívea luz siliciada faz murchar e congelar as rosas. Nas flóridas searas ondulosas, cuja folhagem brilha fosforeada, passam sombras angélicas nivosas. Lua, monja da cela constelada, filtros dormentes dão aos lagos quietos, ao mar, ao campo, os sonhos mais secretos, que vão pelo ar noctâmbulos pairando. Então, ó monja branca dos espaços, parece que abres para mim os braços, fria, de joelhos, trêmula, rezando. Então, novamente, a gente tem essa lua que vai se perceber a partir da nossa perspectiva, né? Ele aqui descreve de uma perspectiva muito triste, fala de triste, amargurada, faz murchar e congelar as rosas, mas a lua também tem o poder desse renascimento, né? De trazer a seiva para fora. Numa lua cheia, por exemplo, a gente está em pleno desenvolvimento, né? Os seres vivos estão em pleno desenvolvimento. E que vai justamente mudar as marés, enfim, tem toda essa função. E ela é a monja aqui que ele descreve, né? A monja branca dos espaços, que vai abrir os braços para ele, né? Então, quem observa a lua, e aqui a gente tem esses poetas simbolicamente observando a lua, ela se mostra de braços abertos, né? E a partir dessa visão se pode refletir sobre toda a vida. E aqui a gente tem então o último poema do Augusto dos Anjos, tá? Que se chama A Dança da Psique. E aí vai ter essas influências parnasianas, porque os parnasianos se preocupavam muito com a forma, e a gente tem aqui a forma de soneto, né? 4-4-3-3, 4 versos, 3 versos, 3 versos. Naturalistas, porque a gente vai falar então muito desse cientificismo, vocês vão observar na ambientação, e simbolista também, porque vai ser uma temática sensorial, né, de sensações. E todos esses períodos, todos esses nomes, né, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, de alguma forma fazem parte do pré-modernismo, tá? Que vai ser a próxima aula de vocês. Então, esse poema diz o seguinte: A Dança da Psique. A dança dos encéfalos acesos começa. A carne é fogo, a alma arde. A espaços, as cabeças, as mãos, os pés e os braços tombam, cedendo à ação dos ignotos pesos. É então que a vaga dos instintos presos, mãe de esterilidades e cansaços, atira os pensamentos mais devassos contra os ossos cranianos indefesos. Subitamente a cerebral coreia para, o cosmos sintético da ideia surge,
Emoções extraordinárias sinto. Arranco do meu crânio as nebulosas e acho um feixe de forças prodigiosas sustentando dois monstros, a alma e o instinto. Então vocês vejam que ele está descrevendo aqui o movimento cerebral, né? O movimento da mente, essa dança de encéfalos acesos que ele vai descrevendo é justamente essa como que as emoções se dão, como que os pensamentos se conectam, como que a gente vai fazendo as conexões neurais, né, que a gente descreve, que a gente sente, enfim. Vai falar muito de sentimento também, de emoção, de mente. E aqui ele coloca dois contrapontos, né, a alma, talvez seja a coisa mais profunda que a gente tem, e o instinto, talvez algo incontrolado, né? E que a gente fica aqui lutando, ou de alguma forma ego, superego, id, questões de psicologia, né? De psiquiatria, de compreensão de quem nós somos, certo? De alguma forma. Então, esse poema, ele é justamente sobre isso, né? Sobre pensar, sobre o fazer, sobre quem a gente é, certo? Muito de sensações. E aqui, então, para finalizar, a gente tem novamente um quadro que diferencia, né? Quais são as diferenças do parnasianismo e do simbolismo. Um vai ser pensado no material, o outro no espiritual, um vai ser estático, outro dinâmico, nessa função assim de diferenciação entre um e outro, tá bom? E aí, aqui eu vou deixar no PDF uma série de questões para vocês responderem, verem, e não se esqueçam, qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato comigo, tá? Vou ter o maior prazer de responder. Por favor, deixem seus comentários aqui, mandem mensagem no WhatsApp, mandem e-mail, mandem comentário, mandem o que quiserem, tá? Todas as dúvidas, todas as opiniões, elas são muito, muito importantes para mim, tá bom? Vou deixar o PDF com essas perguntas, vocês respondam, façam seus exercícios, e eu vejo vocês na próxima aula, tá bom? Beijão!